Olá, nós estamos entrando no período da Quaresma para os católicos apostólicos romanos. E é comum, na quarta-feira de cinzas, os católicos irem às igrejas e ter lá a missa das cinzas, e o sacerdote joga a cinza na cabeça dos fiéis. Isso numa alegoria, numa simbologia de que nós somos frágeis, de que nós precisamos ser mais humildes, porque do pó viemos e ao pó retornaremos. As cinzas representam essa humildade, essa coisa pueril, essa coisa frágil que é a existência do nosso corpo material na Terra. Hoje quero falar sobre discurso e prática de nós cristãos. Nós espiritistas, espíritas cristãos, sempre buscamos levar às pessoas a mensagem de consolo trazida pelo Espiritismo, essa união de três áreas do conhecimento humano: filosofia, religião e ciência. Nós temos todo um discurso da justiça de Deus, da justiça das aflições, da ação e reação, causa e efeito. Nós temos todo um discurso de que fora da caridade não há salvação, e de que todos nós vamos receber aqui na nossa existência aquilo que a gente semeou em encarnações passadas e nessa encarnação também. Nós acreditamos num Deus excelentemente justo e fraterno, bondoso, nas palavras de João: aquele que verdadeiramente não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então nós espíritas, nós preconizamos a caridade e o aspecto ecumênico da nossa doutrina, de respeitar e entender todas as denominações religiosas que elevam a pessoa a uma condição melhor. Seja os muçulmanos, os judeus, seja o candomblé, a umbanda, os protestantes das mais variadas denominações, os católicos, ortodoxos e o católico apostólico romano. Enfim, nosso jeito de enxergar as pessoas no nosso discurso é um jeito fraterno, amplo, acolhedor. Nós dizemos que nós somos cristãos, mas a gente reflete isso. Quero para isso contar uma pequena história. Uma história da antiga Índia, ainda em processo de libertação do jugo britânico. Mahatma Gandhi. Gandhi, uma das grandes lideranças da Índia, um dos responsáveis pela independência da Índia e, por consequência, do Paquistão. Gandhi, ele era muito procurado pelas pessoas. E uma mãe, com o seu jovem filho, dos seus 13, 14 anos, uma família abastada, com muitos recursos, pede uma audiência com Gandhi. E essa mãe chega com o filho e diz para o Gandhi: Gandhi, o meu filho come muitos doces, ele consome muito açúcar. Dê uma mensagem para ele diminuir esse consumo de açúcar. Gandhi, peça para ele diminuir o consumo de açúcar. Me ajude, Gandhi. Gandhi refletiu por um minuto e disse à mulher: volte daqui a 15 dias e eu vou conversar com o seu filho. E a mãe foi embora e esperou ansiosamente aquelas 2 semanas, e de retorno à casa de Gandhi, retoma a conversa. Mestre Gandhi, estou aqui para que você possa orientar meu filho a ele comer menos açúcar. Gandhi olha o menino ali todo atencioso, e Gandhi diz as seguintes palavras para esse menino:
Meu jovem, coma menos açúcar, porque comer muito açúcar faz mal. É isso que eu tenho para te dizer. A mãe, ali, meio que chocada com aquela frase que ela achava tão assim, né? Pergunta a Gandhi, mas Gandhi, por que você não falou isso? Se era para falar isso, por que você não falou isso há 15 dias atrás? Aí Gandhi, olhando para a mãe, disse, sabe o que é, senhora? Há 15 dias atrás, eu também consumia muito açúcar. Então, eu precisei diminuir o consumo do açúcar. E essa é a história do Gandhi e do menino que comia muito açúcar. É a história que representa o discurso e a prática. O Gandhi, na sua imensa sabedoria, ele não poderia simplesmente dar um conselho hipócrita, dar um conselho em que ele não estivesse vivenciando. Ele também tinha o mesmo problema do menino, ele também gostava de muitas guloseimas, ele também estava com excesso de ingestão de açúcar. Então ele pede 15 dias para que ele possa vivenciar e saber do que ele falaria. É o que a gente escuta hoje, o lugar de fala. Hoje nós vivemos uma sociedade conturbada, vivemos uma sociedade em que grandes debates são feitos no dia a dia. Vivemos uma sociedade da mídia, da internet, do excesso de informação, e a gente esquece um pouco de refletir. Lugar de fala, quero dizer que a pessoa que sofre um determinado preconceito, a pessoa que sofre uma determinada situação, ela pode falar daquilo porque ela está no seu lugar de fala. Enquanto que aquela pessoa só sabe o que acontece, não está vivenciando, então não tem esse lugar de fala. Por isso que Jesus encarnou, viveu entre todos nós há 2000 anos atrás, para que ele pudesse vivenciar e ter total autoridade de quem era companheiro, de quem acompanhava os passos dos pobres, dos feios, dos sujos, dos despauperados, daquelas pessoas que viviam à margem da sociedade. Jesus não veio para os doutores da lei, Jesus não veio para aqueles que estavam satisfeitos com a sociedade judaica de 20 séculos atrás. Ele veio para aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque nas palavras de Jesus, seremos saciados. Jesus veio para os famintos, Jesus veio para os derrubados. Se hoje Jesus fisicamente estivesse em nossos meios, ele não estaria nos centros espíritas, não estaria nas igrejas, não estaria nos templos de pedra, mas estaria erigindo, construindo templos de amor nos corações das pessoas. E fisicamente, certamente, se ele estivesse no Brasil, ele estaria na Cracolândia, salvando ali aqueles que estavam caídos à passagem da sociedade, à margem da sociedade. Quero dizer que o nosso discurso de cristão precisa estar embasado num lugar de fala, numa prática cristã. Você que se diz espírita, você que se diz católico, você que se diz budista, protestante, umbanda, precisa vivenciar os valores morais da religião que você professa. E todas as religiões que levam o ser humano a um patamar melhor, elas estão contidas no Evangelho do Cristo. Porque Jesus não veio trazer a religião cristã, Jesus veio trazer o amor. Até então, Deus era o Senhor dos exércitos,
Deus era o Senhor das estrelas, aquele que se zangava e que exterminava os seus inimigos, aquele que dizia: quando invadirdes uma cidade, oferece a paz, e se aceitarem a paz, cobram os impostos. E se não aceitarem a paz, passem os homens a fio de espada. Isso está lá no Deuteronômio. Então, esse Deus, chefe de um exército judeu, é substituído por um Deus que é amor, que Jesus chamava de paizinho. Jesus veio trazer esse reino de Deus, que não se localiza no templo da pedra, mas se localiza no coração de cada um de nós. Uma transformação íntima, indelegável, uma transformação íntima que cada um de nós é responsável. O reino dos céus não está aqui, nem acolá, mas dentro do coração de cada um. E Jesus nos exorta que nós nos coloquemos no lugar do outro, para que nós estejamos nesse tal lugar de fala. Jesus veio trazer as bases estruturantes de uma nova sociedade, uma sociedade em que o bem prevalece, em que o homem não seja o lobo do homem, em que não haja exploradores nem explorados, mas que haja compromisso, companheirismo, fraternidade, que haja em cada coração uma vontade de se melhorar. Uma vontade de se melhorar. E Jesus não exige muita coisa, Jesus não exige nada, a não ser boa vontade. Jesus não chama os vitoriosos, mas ele diz: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Não precisa dar certo, precisa tentar. No tanque de Betesda, um homem, havia muitos anos, acreditava que quando a flor da água tremesse é porque um anjo estaria passando ali e ele se mergulhasse na água, ele teria todos os seus males curados. Essa era a crença das pessoas. E muita gente estava ali. E Jesus chega lá num sábado e pergunta ao homem se ele queria ficar são. E o homem diz: Senhor, toda vez que a água treme, alguém sempre entra na água antes de mim e eu não consigo ser curado. Aí Jesus diz: levanta, pega a tua cama e vai. Esse homem faz isso para espanto de todos, curado, pega suas tralhas e vai embora. E ele é repreendido pelos sacerdotes porque ele estava carregando suas tralhas num sábado. Ora, Jesus era desses. E para quem não sabe, o tanque de Betesda era um local de adoração do deus Epicuro, o deus da medicina, dos exércitos romanos que patrulhavam as ruas da velha Jerusalém, porque Jerusalém era a colônia de Roma. Então Jesus vai no templo pagão, Jesus vai no templo do outro, porque Jesus é essa pessoa ecumênica, é esse Jesus com esse discurso, é essa prática consolidada no amor, na tolerância, na transformação das pessoas. É para isso que o Espiritismo surgiu, para reavivar esse Evangelho na sua concepção mais pura, nessa sua concepção iluminada. E a gente precisa refletir sobre isso. Se nós que dizemos que nós somos cristãos, qual é a nossa prática? E lembrando, não tem que ser uma prática de santo. Tem que ser uma prática de quem tem força de vontade em se melhorar, um pouquinho de cada vez, um dia após outro, porque nós aprendemos através da repetição que nós aprendemos. A gente pensa, a gente reflete, a gente modela a nossa emoção. E essa emoção modelada
inspira sentimentos de abnegação, de fraternidade, de solidariedade, de transformação. E se alguém vem pedir um conselho para você, e você não tem condições de dar o conselho, faça como o Gandhi fez. Peça para a pessoa voltar depois de 15 dias e faça a sua reforma íntima. Faça a sua transformação íntima. Ou então, dispensa a pessoa e vá junto com ela procurar as respostas para o seu coração. Vai e não peques mais. É difícil, mas temos que ter vontade. É assim o Evangelho de Jesus. Aquele que abraça a todos, hereges e fiéis, todos filhos do mesmo Deus, todos filhos do mesmo Pai. Um Pai que é amor. Lembrando mais uma vez as palavras de João, aquele que não ama verdadeiramente não conhece a Deus, porque Deus é amor. É isso. Muito obrigado.